Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui reunidos a trindade da fisioterapia para trazer outro assunto super pertinente para vocês que estão acompanhando esta série de episódios especialmente voltada para o futebol, pensando no curso de saúde e performance do futebol que a gente vai ter logo mais. Fizemos uma série de episódios inicialmente com duração que vocês estão mais acostumados, 1 hora de duração, e agora os últimos episódios que foram ao ar, episódios mais curtos, breves e intensos, relacionados às principais lesões aí que a gente costuma encontrar nessa população, certo? Seja de amadores, seja de profissionais. E hoje, uma das lesões talvez também mais desafiadoras aí no futebol, especialmente pelas recidivas, né? Pelas recidivas, pela até queda de rendimento muitas vezes, né? Que são as lesões musculares. Então vamos falar um pouquinho sobre esta que é a epidemia do futebol, certo? Sempre um trocadilho bom. Sempre um trocadilho. E por que é epidemia? Epidemia do futebol, cara, porque é extremamente comum, extremamente frequente, né? Quem joga bola ou já teve uma lesão muscular ou conhece alguém do seu time que já teve uma lesão muscular. E aquele cara que também muitas vezes que machucou uma vez e depois machucou outra vez, essa história é bem comum, inclusive, né? Acho que o fator de risco mais importante para uma lesão muscular é a lesão prévia, né? A gente vai explorar aqui também o porquê, os prováveis porquês disso, passando até desde falhas da reabilitação até o não entendimento, talvez por completo, relacionado aos fatores de risco dessa lesão. E mais incidente ainda no alto rendimento, né? Uhum. Aquele futebolzinho de fim de semana acaba tendo a lesão muscular do cara que é realmente destreinado, tá lá tomando cervejinha, não aquece, vai pro jogo e dá uma puxada na perna, mas... Cara, tem uma história boa que é zero da boleiragem, mas eu era moleque, eu sempre joguei bola desde muito cedo, eu e meu irmão. E meu pai falava que jogava e que não sei o que não tem poder. E, cara, quem conhece meu pai tem nada a ver comigo. Ele tem, sei lá, 1,60 m e deve ter próximo dos 100 quilos se não tivesse 100 quilos. Então é obeso. E, pô, eu vendo meu pai, sabe, já desconfiava e falou, essa história não bate. Aí eu lembro que uma vez teve um futebol dos pais na escola da minha irmã, que era pequenininha e tudo mais. E aí meu pai foi se aventurar a jogar. Você só ouvia a história, né? Só ouvi a história, eu falei, cara, deixa eu confirmar. Tenho que presenciar isso daqui. E eu tava lá e eu vi. Parecia o Adrianão aposentado agora. Que isso, cara. Hoje eu vi um vídeo, sabe o cara com a camisa agarradinha, assim? Umbigo de fora. Quase isso. Igual o Walter, né? Que é o Valtão, atacante, que, puta, alimentação, você lembra desse cara? O Valtão, atacante, puta camisa 9, tinha gol pra caramba, mas não conseguia emagrecer, comia traquinas todo dia. Traquinas, é verdade. Traquinas, cara. Traquinas e Coca-Cola, né? Paladar infantil total. Enfim, e aí nesse cenário meu pai entrou na quadra, foi dar a primeira paulada na bola. Caramba, velho. Já meteu a mão aqui, ó, no adutor, na virilha e saiu. Putz, que triste, cara. Uma ação no jogo, acabou. Que triste, cara, que triste. E aí você descobre quem é quem nessas horas, né? Nunca mais falou nada. Já pode dizer que jogou tanto quanto o menino Ney. Que tá assim também, né? Meu pai não ouve o podcast, mas se ele ouvir, acho que ele vai negar. Cara, legal. Acho que a primeira coisa aqui era justamente descrever como que é esse cenário, né, da lesão. Esse é o cenário mais comum aí, né? O atleta tá no meio do jogo, tá exercendo uma alta intensidade, às vezes nem sempre, como é o caso do seu pai, mas que é uma fisgada no meio do jogo, que, enfim, muito provavelmente ali sendo incapacitante, vai ter que parar, põe a mão na coxa, e aí as regiões mais comuns aí de serem acometidas no futebol, né, podemos ir falando o músculo e as funções em que esses músculos são mais lesionados, né.
enfim, o seu pai foi nos adutores. Pelo que eu me lembro, eu fui mão na virilha, assim, mas puta, foi muito tempo. Vamos começar com essa. Quais as situações mais comuns dos adutores serem acometidos ali com uma lesão parcial ali, uma lesão muscular? Cara, vamos criar uma lógica para todas elas e depois ir uma a uma, porque acho que fica até mais fácil. Os músculos, acho que você já falou todos, né? Não citei nenhum. Não ainda. citou nenhum? Não. É que eu tava mexendo aqui, eu tava distraído. É mais comum em músculo biarticular, primeiro de tudo, né? Então a gente vai ver isquiotibial, reto femoral, adutores, apesar de não necessariamente serem biarticulares, e aí panturrilha, né? Isso falando de membro inferior, que é o que o atleta do futebol vai sofrer. Panturrilha, que é o mais comum é a junção gastrocnêmio-medial com o sóleo, né, o ponto costuma ser mais vulnerável, mas aí o monoarticular, o sóleo, também é um que costuma também ter alguma coisa. E as ações geralmente de alta intensidade e alternância ali do movimento concêntrico, excêntrico, excêntrico, concêntrico, eu acho que são a chave. Então você vai ouvir relato de foi no momento que eu fui arrancar, foi no momento que eu fui mudar de direção, então esses picos de intensidade de transição. E aí, geralmente o músculo, quando ele está mais vulnerável ali, pronto para alguma coisa acontecer, é no momento em que ele está estirando, né? Tanto que a lesão do isquiotibial, que é a mais comum no futebol, vai ser na fase de balanço ali, no momento que está na fase flexora, né? É uma das situações mais comuns. Isso. Flexora de quadril, extensora de joelho ali, né? Isso. Então o pé está indo lá para frente para começar a dar ação e o contato no solo. E aí, vamos levar um a um, para o adutor não vai ser muito diferente. Então você vai precisar de uma situação de afastamento desse músculo. Então, geralmente, as situações de deslocamento lateral são mais importantes para esse grupo do que puramente esse deslocamento de plano sagital. E depois a gente pode ir desenrolando uma a uma. Acaba Apesar acontecendo... de que os adutores, não sei se ia falar isso, mas os adutores também na própria fase concêntrica pode acontecer também muitas vezes, né? Cruzamentos, né? Então, realmente uma ação adutora muito, muito potente ali também pode gerar, né? Um chute cruzado. E aí associado com uma outra coisa que não tem no sprint, né? Que é o contato com a bola. E o adutor é um músculo interessante porque ele é ativo durante muitas atividades que não só na adução. Ele é um músculo que traz a coxa para posição neutra, se aproximando da linha média. Então, se o quadril está fletido, ele é extensor, se o quadril está estendido, ele é flexor. Então, todos os sprints, o adutor tende a participar no ciclo da corrida, mas nos sprints especialmente ele vai atuar. O futebol é cheio de sprints. Mudança de direção, deslocamento lateral, chutes cruzados. Então, às vezes também esse adutor vai sendo fadigado ao longo da partida e aí na hora de um chute cruzado mais potente ele pode se lesionar. Isso foi até um ponto que tem nada a ver com futebol de novo, daqui a pouco a gente volta. Quando a gente conversou sobre a minha ultramaratona, lembra que eu falei que senti bastante... Não bastante, mas senti vários momentos indício de cãibra no adutor. E eu fiquei pensando bastante sobre isso, né? Por que eu não tive em nenhum treino, por que eu tô tendo aqui? E é isso, né? De todos os grupos musculares, eu tenho certeza que foi o que eu menos treinei, menos condicionei. Fiz muita coisa pensando em sustentação, em propulsão, muita coisa para músculos extensores, abdutores. E, cara, nesse conjunto, o adutor foi sendo treinado por tabela, não porque eu foquei nele. E aí, na corrida lá, eu tenho certeza que ele foi altamente exigido para além do que ele estava preparado. Aí foi aquele negócio que eu tive que ir monitorando e dosando. Então faz muito sentido isso que você falou, né? Ele vai sendo exigido ali em várias situações,
na propulsão ele é exigido, no retorno da perna ele é exigido, e aí pela fadiga dessas ações, se ele não estiver bem condicionado, uma situação que você exija mais dele ali, num cruzamento, numa alta intensidade, era o que faltava. Né? E assim, a gente começou esse papo falando da lesão muscular e dos músculos mais acometidos e das situações, porque a gente trouxe o imaginário do que é a lesão muscular pro leigo, né? Agora que a gente vai para a classificação mesmo das lesões musculares, ela abrange Um leque, né? um leque muito maior. E aí praticamente todo atleta, todo mundo que joga futebol já sentiu alguma das lesões musculares classificadas. Quer falar? Vamos trazer. Para quem estuda, já leu um pouco sobre lesão muscular, sabe que a classificação ela mudou, né? Daquela classificação antiga de lesão do tipo 1, 2 e 3, em que a lesão 1 era tida como um estiramento, sem nenhum nível de ruptura. O nível 2 é uma ruptura parcial, uma ruptura muscular vista em imagem. Uma do tipo 3 seria uma lesão total do músculo ali, né? Uma avulsão, por exemplo, também. E essa classificação é realmente bastante antiga e deixa de incluir outras situações de dor relacionada ao músculo, né? Que o Consenso de Munique, em 2013, trouxe mais no detalhe. E aí conseguiu incluir algumas desordens relacionadas ao músculo, né? Nos últimos episódios vocês me pediram a pré-história. Legal? Traz. A pré-história é bacana. Antes ainda desse consenso, dessa classificação antiga que você estava falando, era uma loucura, cara. Cada fonte de informação que você pegava era uma classificação. Tipo, aí tinha contratura, era uma das classificações, e aí eles diferenciavam o que era estiramento do que era estiramento e distensão. Então tinha essa diferenciação e era uma loucura, assim, então esses consensos vieram no sentido de unificar, né? E foi importante, porque era realmente... E o que eu acho que vale a pena trazer é que o Rafa vai destrinchar um pouquinho, mas no outro, né, 1, 2, 3, você tem muito ali a classificação voltado ao que é algum dano estrutural. Aqui a gente abrange, e aí quando tem o imaginário geral do que é uma lesão muscular, a gente vai falar, pô, mas isso não é uma lesão muscular. Então, o entendimento de que queixas relacionadas ao músculo, né, podem ser classificadas dentro desse espectro, desse gradiente que vai lá desde o 1, aí o Rafa vai falar cada coisa, até aquilo que a gente fala, pô, isso é a lesão que eu descrevi lá no meu pai, né? Legal. Vamos lá. Bom, a primeira que ele traz aqui é a lesão do tipo 1A, que nada mais é que, não vamos chamar de lesão, né, mas é uma disfunção muscular relacionada à fadiga, né? Então é aquela sensação da dor muscular que acontece até durante o próprio exercício, né? O Franco sentiu na prova, durante a prova, ele chegar na fadiga ali, é aquela dor muscular que impacta na atividade, mas no final das contas você não tem ainda nenhum tipo de achado em exame de imagem, não tem nenhuma Então ali pode falar que eu tive uma lesão muscular. Dentro tipo da classificação do tipo 1A, exatamente. E aí partindo para a segunda, que é do tipo 1B, que é a dor muscular tardia, basicamente, né? Aquela que a gente está também bem acostumado, fisiológica, normal, relacionada a uma atividade mais extenuante ou intensa e que vem no pós, né? Então, ali dentro daquelas primeiras, sei lá, 48 horas ali relacionada à atividade. Aquela que quem faz musculação sabe que é a dor que vem 2 dias depois. Exato. 48, 72 horas. Exatamente. Quase que não vai trazer limitação, né? Ou pouquíssima limitação. A do tipo 2A é um tipo diferente de lesão muscular, é uma desordem neuromuscular do músculo relacionada à coluna. Então, seria, por exemplo, aquela contratura persistente num caminho de um miótomo, de um dermátomo relacionado a uma compressão radicular, por exemplo, vinda da coluna. Então, é uma manifestação muscular periférica, mas que a origem do problema não está ali. A origem está
centralmente, né? Então, enfim, aí quando você pega para fazer uma imagem nesse músculo, obviamente você não vai ter nenhuma alteração também, né? A do tipo 2B é uma desordem neuromuscular relacionada ao próprio músculo. E ele traz aqui um exemplo que seria a cãibra, por exemplo, né? Então, enfim, uma banda muscular bastante tensa ali e que também a gente não vai ver nenhum achado ainda no exame de imagem, né? O que muitas vezes a gente vai chamar, ou pode ser a cãibra mesmo, mas uma contratura, alguma Uma coisa contratura, assim, né? isso. Aí, o que eu queria pontuar é, a gente já está no 2B e ainda não chegamos Não chegamos Na clássica, né? na clássica que a gente estava comentando. Então, quando a gente engloba dentro da classificação de lesões musculares essa da 1A a 2B, praticamente todo mundo já experienciou alguma delas. Cãibra, pô. Não, todo mundo que é ativo com certeza passou por isso, pô, porque se você é ativo, você já chegou no estado de fadiga. Se você chegou nesse estado, no dia seguinte você sentiu alguma coisa. Sim. Então, na 1 toda você passou. E o inativo que um dia, vai no Natal, vai na 25 de março fazer compra, no dia seguinte tá moído. Então, todo mundo já venciou. Cãibra, pô, qual ser humano que nunca teve cãibra? Sim. Então, é algo. Quando a classificação é abrangente dessa forma, praticamente 100% das pessoas têm. Boa. Bom, vamos para do tipo 3B. Desculpa, a do tipo 3A, que de fato agora entramos na classificação que a gente já conhece ali, né? Com outros nomes, mas que é essa lesão muscular de menor grau, né? Então, aí na ressonância, numa imagem, já é possível ver ali a rotura do tecido, enfim, com edema intramuscular também, e que é a história clássica dessas que a gente trouxe, né? Em que o atleta está ali no meio da atividade, jogando, e sente um estalido, né? Sente uma fisgada e é necessário parar, né? É uma área localizada de dor, muitas vezes relacionada também a uma banda de tensão palpável próxima à área da lesão, especialmente nessa fase aguda. E partindo para 3B, história muito parecida, mas de uma lesão já maior. A diferença da 3A para 3B é que ele traz que o diâmetro dessa lesão 3A seria de menor do que um fascículo muscular. E a lesão do tipo 3B seria maior do que um fascículo muscular. No futebol, 3B acho que é aquela que realmente talvez mais aconteça ali e é impactante. O cara vai ficar ali pelo menos umas, 6 semanas fora. A gente vai falar sobre esses prazos também, né? Filho da mãe do cara do Palmeiras quando virou o jogo em cima do São Paulo, naquele jogo roubadaço. Ele cabeceou a bola e já sentiu o posterior de coxa imediatamente. Provavelmente foi essa 3B, né? Ele fez o gol antes. Fez o gol antes. Porra. Você não viu o jogo? Eu não vi, pô. Que São Pauleiro. Não, só no papel. Mas aí o Palmeiras encontrou um apito amigo mais maior, que foi o Flamengo. Aí tomou o troco lá no Maracanã. Parênteses pro desabafo do Cássio. Nem ligo mais pra futebol, mas... E aí é do tipo 4. Essa seria uma lesão muscular completa, né? E aí entra também as avulsões, né? Enfim, aí a gente está falando não só de um gap, obviamente, super palpável, mas uma perda de função também total, né? E aí muitas vezes necessário cirurgia. A depender do músculo e a depender do perfil do atleta, muitas vezes nem se faz também, né? Já cheguei a atender um atleta, cara, do polo, que teve uma lesão muscular completa. Se eu me recordo bem, foi de um dos músculos dos adutores ali. E ali, enfim... Deixa fibrosar deixa junto fibrosar, do outro não e tem muito seja o o que que Deus fazer. quiser. Exatamente. Mas a depender do músculo, a depender do nível do atleta, pode ser que seja algo cirúrgico mesmo, né? Enfim. Vou dizer que eu nunca vi uma cirurgia de reparação muscular assim. Imagina Como ele coloca junto lesão tendínea, aí entraria mais né, lesão de tendão calcâneo. Acho que entraria aqui nessa classificação também, né? Porque é uma disfunção muscular relacionada à lesão do tendão. Como ele está entrando nesse mérito das disfunções musculares, aí acho que entraria. Eu ia falar que o quanto que deve ser difícil você suturar
um músculo, né? É. Pensa você pegando o bifão ali, costurando ele pra fazer... Como que é aquele que você recheia? Rolê? Rolê? Né? Deve ser... Eu nunca fiz, mas, pô, deve ser difícil pra caramba. E agora, ali tá morto. Mas e o que você vai solicitar depois, né? E aí a última que ele traz seria a contusão, que é a lesão por impacto direto no músculo, né? Mais conhecido no futebol como... Tostão. Tostão. Na minha época, eu tô brincando, Tostão é pelo meu pai. Eu Pra já mim, conheci como Paulistinha. 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 E aí que na Que é uma Paulistinha... lesão desgraçada. Desgraçada. Exatamente. Assim, da lesão muscular que já me tirou de jogo foi Paulistinha. E eu tomei 2 no mesmo lugar uma vez. A segunda eu já chorei, pedi pra... Nossa, como dói. Ele traz aqui que, obviamente, qualquer músculo pode sofrer um impacto direto, mas mais comum o vasto intermédio e o reto femoral. Impacto direto na frente da coxa ali, né? Tá louco, só tomei no vasto lateral. Não. O primeiro que eu pensaria é o vasto lateral. Ele colocou o vasto intermédio e... Intermédio e o reto femoral. Caramba. Impacto na frente. Nossa, aí eu não esperaria mesmo. Toda Paulistinha, por definição, Paulistinha é na lateral da coxa. Eu acho que é mais comum também. Né? Tô imaginando Eu já aqui. tomei Paulistinha na panturrilha. Bem em cima da banda também. Sim. Né? Por isso não acredite friamente no consenso. Isso. Não sei se consultar os melhores profissionais. Viu? O pessoal joga outro tipo de futebol lá. É diferente. Futebol alemão é outro. É só impacto de frente, velho. E enfim, na ressonância, na imagem, é possível ver um hematoma com variadas dimensões. Então, é possível ter aí esse nível de acometimento. Então, bom, classificadas as lesões, cada uma delas vai trazer, obviamente, graus de incapacidade maior ou menor. A partir da 3 lá que a gente citou é que a gente vai ter o afastamento, muitas vezes, do atleta, né? E essa lesão muscular, né, a gente está trazendo aqui a relevância dela, e um dos pontos que talvez seja bem importante para o futebol é justamente porque tem alta taxa de recidiva, né? Talvez um dos fatores mais importantes para a recidiva, justamente, especialmente nos amadores, talvez, seja o retorno antes da hora, né? Antes de ter uma cicatrização completa. E é aquele tipo de lesão que a primeira semana pode ser que tenha algum nível de hematoma e tal, mas muitas vezes não, se for uma lesão muscular menor, em que traz ali um nível de incapacidade os primeiros 2, 3 dias. Depois esse atleta vai ficando bom pro dia a dia, ele acha que o treino da semana que vem ele já consegue voltar. E aí ele, enfim, não se expôs nada do ponto de vista progressivo para saber se dá mesmo. No máximo ele deu um trotinho, achou que tá bem e começa a pôr intensidade. É aquele cara que nos primeiros minutos do jogo vai acabar saindo porque a lesão que estava ainda cicatrizando, uma fase muito precoce, abriu de novo, machucou de novo, enfim, aí a gente tem todo um processo. Aí esses caras descobrem muitas vezes que ele precisa de reabilitação, né? E aí nesse ponto é bem importante entender qual que é a fisiologia do reparo do músculo, né? Porque vou para um outro extremo, né? Quebrar o osso é péssimo, mas o osso você vai ter dado que tem alinhamento, que tem estrutura, que o contexto está favorável, disclaimer feito, ele não só vai reparar, como ele vai regenerar e depois de 2 anos talvez você não encontre nem calo ósseo nem nada. Então é ruim, mas é bom. Tecido mole não é assim. Especialmente o músculo que tem uma alta especificidade, unidade contrátil e tudo mais, rompeu, rasgou, não vai construir músculo de novo ali não, amigão. Então, vai sangrar. Esse hematoma até certo ponto a gente não quer que se desenvolva e que aumente, mas ele também vai virar um coágulo. Esse coágulo vai estabilizando e vai servir como o anexo ali entre essas 2 pontas do músculo que se afastaram. Quanto mais precoce, mais você está pegando isso ainda. Vou bem para o vulgar, mole, né? Mais fácil de separar novamente. O que acontece é que chega um momento que não está nem tão mole assim,
mas também não tem ali uma fibrose suficientemente boa, que tenha robustez, tolerância à carga, que tenha um bom alinhamento de fibra a ponto de você conseguir dar estímulo e o cara suportar. Só que muitas vezes nesse momento o cara ele já está assintomático bem, só que não foi exposto suficientemente bem e é aquele momento perigoso, né? Então não tem fisiologia favorável, mas a sensação do cara é que, tô pronto. Então é nesse momento que é perigoso e dá merda. E acho que pra gente entra um papel muito importante que é a educação. Né? A educação costuma resolver grande parte do problema aí. Quando a gente pensa na classificação, até a 3A, ela é mais favorável a ter regeneração do músculo. Então tem algum rompimento de fibra muscular, algumas paulistinhas, algumas contusões também. O trauma direto no músculo faz a fibra ter um mecanismo meio de como se ela estivesse explodindo. E aí o mecanismo de regeneração envolve migração de células satélites e o músculo volta a ser músculo. Então respeitou o tempo certo, isso vai estar também muito associado com sintoma, vai melhorando a dor, o músculo está voltando a ter sua integridade e essa é a benigna, que volta para o esporte numa boa. Aí, dentro dessa faixa, eu acho que tem as lesões de fadiga, as lesões musculares tardias. O manejo disso vai envolver controle de carga, controle de treino e recovery. Então, uma boa recuperação, então todo o arsenal de recovery pode ajudar esse músculo a voltar para um estado funcional bom mais rápido. A partir da 3B, que já tem um certo afastamento da fibra, talvez não consiga fazer a regeneração muscular. Então afastou tanto os cotos da lesão que já não consegue aquele gap ser preenchido por músculo, o músculo voltar a ser músculo. Então aí, se o tecido original não consegue ser refeito, o que o corpo faz é cicatriz. Cicatriz é um tecido conjuntivo, o corpo começa a Jogar colágeno. O hematoma é uma parte importante desse processo de chamar essas células separadoras, de ter fatores neurotróficos de crescimento, então ele vai ser importante, mas o corpo vai começar a jogar colágeno e no início esse colágeno é desorganizado. Então as fibras estão todas lá, cada uma numa direção, num sentido, e nessa hora essa cicatriz é frágil na linha de tração que o músculo produz. Então é essa hora que o cara volta pro esporte e rompe ele de novo. A cicatriz por si só já é a parte frágil desse conjunto músculo-cicatriz. E a cicatriz no meio do músculo lá ainda cria uma situação que é ventre, músculo, ventre, cicatriz, ventre. Então é possível que tenha uma desorganização Contrátil ali, de coordenação intramuscular que cada um puxa para um lado e essa cicatriz talvez não tolere. Então aí vai fazer parte do tratamento o fortalecimento dessa cicatriz, né? Como fortalecimento a gente está pensando em rearranjo dessas fibras de colágeno. Melhora da coordenação neuromuscular. Para que essa tração em cima dessa cicatriz seja num limite aceitável. E é bem legal isso que você falou, porque o próprio exercício é o orientador, né? O próprio estímulo mecânico é o que vai meio que selecionando o que deve ser o alinhamento adequado para aquele ponto onde formou uma fibrose. E se você não faz isso adequadamente, é justamente o que a gente está falando. A região em si já é mais vulnerável. Não ter o alinhamento adequado deixa ela ainda mais vulnerável. Então, por isso que um dos tópicos que o Rafa lá no começo falou que a gente ia passar provavelmente é o quanto que uma reabilitação não bem guiada, ela pode ser um dos fatores de risco para uma recidiva precoce ou para uma série de recidivas. Né? Sim. E a falta de uma organização da reabilitação, ou enfim, um atleta que acaba nem indo atrás, por exemplo,
além dessa não coordenação intramuscular, esse não rearranjo de fibras conforme a direção que o exercício promove, certamente algum grau, às vezes até de inibição daquele músculo, né? Então é um músculo mais fraco, pouco resistente à fadiga. Então, se ele, mesmo que ele aguarde um tempo ali e a cicatriz aconteça, além de uma cicatriz disfuncional, vai ser um cara certamente com uma fragilidade muscular ali, que com fadiga, em algum momento a coordenação intramuscular vai falhar pela fadiga, e aí, enfim, a lesão pode acontecer nesse momento, às vezes de forma mais tardia, não seria aquela recidiva, né? Seria uma lesão que vem, sei lá, 2, 3 meses depois, que aí você até chama de uma nova lesão muscular, né? Você nem chama da mesma, né? Enfim, é um cenário meio ruim aí, né? E o Franco falou que a própria ativação muscular que vai gerar essa organização da fibra. Então aí, olhando analiticamente para isso, o tipo de ativação muscular que mais vai pôr carga nessa estrutura de tecido conjuntivo vai ser a ativação excêntrica ou, um pouco além disso, a pliométrica, que envolve a excêntrica e a volta concêntrica. Então, dentro de um plano de exposição gradual desse tecido, você pensa numa isometria ou num concêntrico leve, depois você evolui para um aumento de intensidade, amplitude e velocidade dentro desse contexto ainda de concêntrico isométrico, e depois vai inserindo o excêntrico, também podendo variar em amplitude, intensidade e velocidade. Então esse é um olhar bem analítico, como é que o músculo responde à carga. Mas, para quem conhece, a gente sabe que a gente não olha analiticamente. Como que você pode organizar uma sessão de treino ou de reabilitação para esse músculo voltar a ser exposto de forma segura? Olha para a função. Que músculo é esse? O que esse músculo faz na atividade e no ambiente que esse cara faz? Então é futebol? É chute? É aceleração? É a mudança de direção? O que está relacionado de tarefa com a demanda sobre esse músculo? Olha para isso e prepara o músculo para isso. Então, você não precisa muito saber essas coisas de cor, assim. Olha para a função, ela vai te dar as respostas. Eu acho que além disso, né, olhar para as funções em que esse músculo está envolvido e olhar para quais outros músculos estão envolvidos naquela função, para justamente você trabalhar os sinergistas daquele músculo, para que esse músculo que uma vez sofreu passe na exposição novamente a não sofrer de novo, uma vez que você está colocando os outros músculos sinergistas para trabalhar. Então, sei lá, podemos pensar em exemplos aqui de um atleta que recruta demais os adutores numa tarefa específica. O Cássio citou aqui. Um cruzamento, alguma coisa assim. Num cruzamento, enfim. E por conta de uma falha na sustentação da perna de apoio. Esse cara vai estar mais exposto, então além de olhar para aquele músculo que machucou, olhar para os músculos responsáveis por aquela sustentação melhor na função ali do chute, do cruzamento, enfim. Olhar para a tarefa, né? Exato. A gente foi fazendo o movimento, contou lá a historinha, né? Foi no macro e foi para o micro, contou como que acontece a lesão, e agora a gente está expandindo, e acho que é importante falar de, o fisioterapeuta e o filé que ele vai cuidar mesmo é isso. É o músculo que machucou, onde que esse músculo está inserido funcionalmente vai ter que atuar. O filé, literalmente. Né? Boa. E filé é o nome do fisioterapeuta bem famoso também. E aí como que vai ficar essa condução a nível funcional de retorno do atleta? Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, óbvio, em todas as lesões, mas especialmente em lesão muscular, é o quanto que o ocorrer da lesão depende de diversos fatores. Aquela história lá que muitas vezes a gente critica de a lesão é multifatorial e tudo mais. E aí, na lesão muscular, como tem uma relação de estresse oferecido e a capacidade que o músculo em si tem de tolerar a carga, tem muita coisa nesses pratos de balança que podem bagunçar. Então, a gente falou com o Igor, o controle de carga de treino, seja de treino em academia, mas seja
da atividade em campo é fundamental, porque se esse cara estiver fadigado demais, ele está mais propenso a ter alguma coisa. Ao mesmo tempo, ele pode estar com uma carga alta, mas se recuperando muito bem. Opa, você consegue equilibrar esse pratinho. Então, tem muita coisa né, à disposição de quem está cuidando do atleta para ficar de olho. E falando de recuperação, tem muita coisa de fato pra gente ficar de olho, né? Não só em tudo aquilo que a físio pode promover do ponto de vista de recovery, sono. Se é um atleta que eventualmente, tá consumindo álcool durante a semana, isso vai atrapalhar o sono, tá se hidratando mal. Não tem nada a ver com futebol, mas é uma história que eu lembrei agora recentemente. Faz umas 2 semanas, eu e a Lívia, a gente foi num evento da Z2, da marca de carboidrato e tal. Os caras estavam fazendo um aniversário lá do running club deles, né? Foi no Parque do Povo. E era um revezamento de 500 metros em que era dupla, né? Você corria 250, batia na mão da outra pessoa corria 250. Eu tava na expectativa da Lívia vir, antes disso tinham outras baterias, e eu olhando de longe a galera vindo, a galera bem rápida assim. Logo no começo eu vi um cara parando assim, aí ele veio trotando depois no final, aconteceu alguma coisa, o rapaz sentiu acho que foi o posterior de coxa talvez ali no sprint, e depois conversando, dei algumas orientações, que a primeira coisa que um rapaz foi lá pegar... ele é físico. Não, a primeira coisa, assim, antes de eu ver que ele tinha machucado, alguém pegou, já foi alongando o posterior de coxa dele. Eu falei, não, calma aí. Aí eu falei, não alonga, tal, gelo agora, repouso. Cara, você vai ter que cuidar. Acho que você lesionou, parece ter tido uma lesão muscular mesmo. Terminou trotando, né? E aí, enfim, aí depois eu fui perguntar pra ele, cara, mas como é que você tava pra fazer esse tiro hoje e tal? Ele, de manhã eu já tinha feito meu treino de tiro. E hoje como era só esse 250 metros e uma rodagenzinha, eu achei que dava para fazer e tal. Então é isso, às vezes até o que o cara fez durante o dia anterior. E isso no futebol, cara, é planilhado, né? Em tese, o jogador ele tem que contar um pouco de tudo da vida dele para o fisiologista ter os controles de carga, senão o cara vai estar mapeando só aquilo que acontece no treino e vai estar perdendo o que acontece no extra-treino, né? Que é bem relevante. Mas isso você está considerando também o futebol Série A. E A. aquele conjunto de clubes que tem destaque. O futebol geral acho que não necessariamente tem tudo isso. Sim. Ingesta de proteína vai ser importante, então, e no manejo dessas... Sabia que ele ia puxar pro lado dele aí, ó. Pergunta se ingesta de carbo é importante. Cara, isso é importante. O músculo é basicamente proteína, por exemplo, comer proteína e ficar consumindo o músculo aí no exercício. Mas algo importante para o fisioterapeuta, quando vai lidar com lesões musculares, eu acho que é ter um arsenal também de recursos. Laser vai muito bem, ultrassom vai bem. A questão de frio ou calor. A depender do timing ali do momento. Depender do timing, saiu um estudo recente falando que o calor é melhor que o frio já desde as fases iniciais, apesar do estudo ter um protocolo meio esquisito, então gera uma dúvida ali. Então, também olhar para essa parte de recursos é interessante. E do ponto de vista funcional, previamente também dá para a gente olhar para aquela tarefa e entender que o músculo está mais vulnerável. Tanto para ter lesões de fadiga, dor muscular tardia, quanto para ter lesão grau 3. Eu avaliei uma vez um jogador que na época era base do São Paulo e eu fazia um relatório, os pontos principais vulneráveis que eu estou enxergando aqui. E aí para ele eu coloquei, dor lombar, é uma coisa importante para esse cara, mas eu vejo que isso é uma questão mais longo prazo, mas uma questão mais aguda agora é o risco de lesão de isquiotibiais. Pode-se dizer que eu dei um tiro meio certo, assim, jogador de futebol fala que o cara vai romper, vai machucar isquiotibiais, e tô tirando dentro daquilo que é frequente. Probabilidade, Mas na verdade não, todos os jogadores que eu avaliei foi esse o único que eu falei, esse aqui é um risco de lesão de posterior de coxa. E o cara subiu profissional, subiu bem, fazendo gol em
campeonato, não sei se era Libertadores, assim, mas depois saiu por lesão logo, sei lá, 10, 20 jogos de profissional, o cara rompeu o posterior de coxa. E porque, da onde veio isso? Do episódio biomecânica normalmente. Você olha para a biomecânica e você vê, cara, esse músculo está sendo utilizado nessa tarefa de um jeito que não precisava, de um jeito que tem sobrecarga para ele. Então, é possível pensar em prevenção também, em termos de evidência, prevenção vem do FIFA 11, tem coisas lá que faz, até o alongamento muscular tem alguma evidência de que ajuda a prevenir essas lesões musculares. O exercício nórdico tem uma relevância bem importante na redução de taxa de lesão de isquiotibiais, né? Tá lá dentro do FIFA 11, né? Então, assim, nunca deixe de olhar para a função, para a tarefa, isso vai dar muitas respostas. Muito bom, é isso, galera. Então, muitas coisas sobre lesão muscular. Se você quer saber mais sobre tudo isso que a gente trouxe, controle de carga, olhar para movimento, entender fator de risco, é no curso de saúde e performance do futebol. Se inscreva no link que está aqui no vídeo que você estiver assistindo, no Spotify, em qualquer plataforma, vai estar aqui e a gente vai entrar em contato com você. Logo mais você estará dentro deste grupo aí seleto de interessados no curso. É isso. Certo? Valeu, Boa, galera. muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.